Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Livarni e você está no Filodoxia para a crítica de 007, Sem Tempo para Morrer. Simbora! James, now your enemy is my enemy. James Bond, license to kill, history of violence. I could be speaking to my own reflection. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que uma rede internacional com seus tentáculos de vilania tente impedir, deixa o seu like, se inscreve no canal, caso ainda não tenha se inscrito, deixa o comentário no final, ativa o sininho para receber as notificações e se você estiver assistindo essa prévia lá, aqui pelo Instagram, não esquece de passar no YouTube, lá no canal para prestigiar, beleza? Então, agora sim, bora começar! Lembrando que essa crítica contém spoiler. Década de 1960, 1970, que tipo de homem a sétima arte representa? Que tipo de homem nós criamos hoje nas escolas, nas famílias e como essa representação da masculinidade? 007, sem sombra de dúvida, tem de alguma forma um papel fundamental nessa história dentro da sétima arte, em que tipo de masculinidade é representada, ensinada e de alguma forma até desejada, tanto por mulheres quanto por homens. Então aqui eu acho que já cabe de repente colocar essa questão. Que 007 é esse que está se encerrando agora com Sem Tempo para Morrer? Que 007 é esse de Daniel Craig? Mas antes da gente avançar, lembrando mais uma vez que essa crítica contém spoiler, vamos aí falar das partes, digamos assim, técnicas desse novo filme, dessa despedida de Daniel Craig. É um filme ok. Eu achei um filme ok, não é tão bom quanto Cassino Royale, não é tão bom quanto Skyfall, não acho. Ele tenta corrigir e tem grandes problemas com relação ao seu predecessor, que é o 007 contra Spectre, que tem alguns problemas de criar uma rede de intrigas, família e linha de sangue e tudo mais. Isso de alguma forma é continuado aqui e talvez aí tenha um dos grandes problemas para o diretor antigo, Danny Boyle, ter abandonado o projeto e entrado o Cary Fukunaga. Editor, coloca aqui a carinha dele aqui. Trabalhou em True Detective como roteirista e diretor. E aqui você tem um filme que ele tem uma sinergia, ele tá bem ajeitado, bem ajambrado, tenta dar um final digno. Esse é o primeiro final para um James Bond. Então Daniel Craig, de alguma forma, com os produtores, com a MGM e tudo mais, tem uma deferência, né, ao seu personagem, a sua contribuição ao 007 que nenhum outro teve. E aqui eu já adianto logo, o meu 007 favorito, editor, coloca a carinha dele aqui e as galhofas muito doidas que ele fazia nos seus filmes, é Roger Moore. O segundo 007, talvez um dos mais longevos, junto com o Sean Connery. E eu gostava muito dos filmes, eu via quando criança, tinha o Jaws, e aí esses subchefes dentro dos chefes, aquela coisa bem Austin Powers e tal. Então, pra mim, o meu 007 do coração é o Roger Moore, mas aqui Daniel Craig traz uma contribuição interessante que a gente vai discutir mais à frente, mais no final. Em termos de roteiro, eu acho que a gente tem um problema assim que me incomoda um pouco, que é a questão que continua o trabalho, de alguma forma, meio que desleixado com as mulheres. A representação feminina em James Bond continua exótica. E aí no exotismo, no erotismo, eu chamo a excelente, sensacional participação da Ana de Armas. Ana de Armas, coisinha linda, maravilhosa, excelente atriz e que brilha. Pena que ela só tem ali 15, 20 minutos de cena, né, dentro do filme. E ela também é usada no marketing. Ela é usada no filme como um lado exótico. Sabe, isso tem cara de spin-off. E a representação feminina continua sendo sempre um apoio para o James Bond. Mesmo a Judi Dench, quando era Amy, aí você tem a personagem da Madeleine. Editor, coloca aqui o nome da atriz, por gentileza. A Madeleine, ela também, de alguma forma, é só um suporte para o James Bond, assim como a pseudo-polêmica nessa rede doida que a gente tem. 007 mulher, 007 mulher negra, o filme quer lacrar. Não quer, não é nada disso. A nova 07, a Latansha Lynch, a Naomi, que herda o posto depois dos eventos de Spectre, também é subaproveitada aqui. Então, essa representação do feminino e do masculino tem os seus problemas. Aí eu já vou para a parte masculina. A grande contribuição dessa trilogia, né, dessa quintologia, desses 5 filmes do Daniel Craig, é de alguma forma tentar fazer o 007 deixar de ser unidimensional. Você dá traços de afetividade, de família e tudo mais. Mas eu fico me perguntando se isso é mesmo uma questão de originalidade ou uma questão de necessidade. Assim como é a noção ou a percepção, a criação da ação pós o advento da série da Supremacia Bourne, Jason Bourne e tudo mais, que ecoa, óbvia e evidente
evidentemente, nesse 007. Será que ele é tão bem desenvolvido assim? A sugestão do personagem do quê? Dele ter um relacionamento homoafetivo é um pouco covarde, é um pouco tateante, assim. O nível de ação nesse filme é mais comedido, tem mais espionagem do que eu esperava, e isso é bacana, isso é legal. O personagem do Christopher Waltz é subaproveitado, assim como o personagem do Rami Malek é hiperestimado, desde a divulgação até aqui. Tem aquela interpretação brasileira, aquela coisa que ele é meio onanista, né? Ele se autocurte, ele se autodeseja, ele tá preocupado com o sotaque e a carinha dele de vilão. Como ele é escorregadio, como ele é liso. Ah, pelo amor de Deus. É horrível isso. E aí vamos aí falar de Daniel Craig e da sua despedida, focando nesse personagem e nesse ator e o que ele contribui para a trama. 007 começa lá com Daniel Craig em Cassino Royale, depois Quantum of Solace. Será que eu vou errar aqui a ordem? Cassino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e agora Sem Tempo para Morrer. A grande contribuição, como eu falei anteriormente, é trazer um James Bond mais porradeiro, mais pé no chão e mais afetivo. E aqui eu acredito que Daniel Craig tem a sua interpretação na sua carga dramática melhor e a mais bem exitosa atuação em termos dramáticos. Ele entrega bem, o humor é bem encaixado, quando ele precisa entregar emoção, ele entrega bem, ele já vinha fazendo isso antes, mas aqui se coroa bastante isso, e é interessante, não sei se ficou bem feito, acho que talvez não, o roteiro de alguma forma telegrafa já no início quando a morte, quando o túmulo explode na cara dele, e o 007, né, o comandante Bond, ele passa por 2 ou 3 explosões em cima dele, já fazendo um fast forward, né, anunciando que vai acontecer, que ele vai morrer em uma explosão, né, lá no final do filme. E eu acho, sinceramente, que a MGM, os produtores, ao dar esse filme de encerramento ao Daniel Craig, reconhecem que o Daniel Craig e o seu 007 trouxeram esse personagem para o século XXI, apesar de um início meio tateante, mas foi ousado, foi arriscado, e o pessoal depois abraça, tanto é que ele é o preferido de muita gente hoje. Não sei se a questão de dar uma filha para ele e família, mas ao mesmo tempo colocar o personagem, o James Bond, como aquele que desiste no final e ser um filme de James Bond onde ele não é o 007 e de repente parecer, se você recortar, esse Sem Tempo para Morrer poderia ser um filme qualquer, poderia ser uma Missão Impossível, poderia ser qualquer coisa, mas há de se reconhecer a ideia ou a coragem, não sei, ou quem sabe a necessidade de se matar o 007. Como isso vai ficar para a franquia? Imagino que vai haver algum reboot, alguma coisa nesse sentido, mas eu não imagino que mude o gênero do personagem, por exemplo. Daria pra botar Madeleine Bond, a nova 007? Ixi, Maria, cara. James Bond é uma marca muito forte. Isso é um problema que eu acho que a franquia vai ter que lidar e eu não sei como ela vai conseguir lidar com isso. Mas, assim, Daniel Craig faz um trabalho muito bom. Provavelmente é o único e o James Bond favorito de muita gente, da geração dos meus alunos, sobretudo. Mas Skyfall é um filme flutuante que tem o tom de 007, tem mais espionagem do que eu esperava e eu gosto disso. Tem um ritmo mais cadenciado que pra mim não me impactou, eu não senti o peso da trama. Tem um humor que encaixa, uma ação ok, e é mais uma jornada afetiva e emotiva de um homem amaldiçoado por sua tenacidade, amaldiçoado por sua profissão. Ele não seria outra coisa que não James Bond, a família dele não estaria segura se ele estivesse vivo, então de alguma forma ele tem que morrer, né? Então fica aí essa resolução e essa homenagem à contribuição de Daniel Craig, e vamos ver aí que tipo de James Bond virá agora. Será que virá um James Bond John Wick? Será que virá um James Bond feminino? Ou um James Bond gay? Um James Bond negro? Pra mim, sinceramente, pouco importa, contanto que honrem a escrita e a essência do personagem de Ian Fleming, que eu não sei se em Spectre e nesse filme foi respeitada. Bom, então por isso tudo, a minha nota para 007 Sem Tempo para Morrer é nota 7. É um filme que arrisca em alguns pontos, mas é sutil em tantos outros, um pouco covarde em alguma medida, não aprofunda e não trabalha bem as questões do masculino e do feminino atualizando para o século XXI, é tímido ainda nesse sentido, mas é sim um belo encerramento para esse James Bond de Daniel Craig, que prestou um grande serviço para esse personagem. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!